Olá! Hoje o Mundo Político trata de América do Sul. O cenário na região, a relação do Brasil com os vizinhos e o impacto do resultado da eleição dos Estados Unidos para os países. Eu vou conversar com Hussein Kaluchi. Ele é ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de Harvard. Hussein, muito obrigada por atender o Mundo Político. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar falando ao público mineiro. Hussein, desde 2019, com Jair Bolsonaro, houve uma guinada na diplomacia brasileira. Não é? Há uma leitura disso muito clara entre os especialistas. Eu queria começar ouvindo a sua impressão sobre, hoje, o Itamaraty, sobre a diplomacia brasileira nesses últimos 2 anos. Bom, a política externa brasileira, historicamente, ela sempre foi consenso entre várias forças políticas, porque era uma política de Estado, né? Não é uma política de governo. E ao largo de praticamente 200 anos de história, o Brasil sempre conseguiu encontrar denominadores mínimos que orientassem os nossos interesses estratégicos no mundo. O nosso corolário doutrinário em matéria de política externa, ele foi estabelecido a partir de cânones, como o respeito ao direito internacional, a não intervenção na soberania de outros países, o respeito à autodeterminação dos povos, uma série de fundamentos que compõem a nossa Constituição a partir do artigo 4º da Constituição Federal e também do seu parágrafo único. O que tem hoje, na verdade, é uma ruptura paradigmática, uma ruptura desse consenso que se construiu ao longo de, pelo menos, o último século. Uma ruptura em todos os sentidos acerca dos interesses tradicionais do Brasil e uma afronta ao artigo 4º da Constituição, né? Então, o que se tem hoje é uma política muito mais gerida a partir de uma perspectiva governamental, de um governo que não entende a relação do Brasil de Estado para Estado, senão a relação de Estado para com o projeto de poder deste grupo político, né? Então, e aí entro especificamente nos argumentos. O Brasil sempre primou por uma relação digamos, de independência em sua política externa. É uma relação pragmática, baseada no realismo político, né? A relação com os Estados Unidos, tradicionalmente, ela sempre primou a partir de uma política externa independente. E o governo Bolsonaro, ele subordina os interesses estratégicos do Brasil a uma relação de subserviência com o governo Trump. É uma coisa que vai além do alinhamento, né? O Brasil teve, em 2 momentos circunstanciais da nossa história, alinhamentos com os Estados Unidos, no governo Dutra e no governo Castelo Branco. Mas eram alinhamentos táticos e pontuais, não era um compasso de subserviência, entende? Então, o grande projeto da política externa brasileira se transformou o Trump. À medida que o Trump perde a eleição, o Brasil não tem uma política externa propriamente dita. O que o governo faz são que eu chamo de movimentos táticos conjunturais, que tem muito mais a ver com o projeto de poder do grupo do Bolsonaro. Agora, Hussein, pensando em América do Sul, que é o foco da nossa conversa, qual que é o impacto dessa mudança de postura para a América do Sul, para os nossos vizinhos, né, mais próximos, na sua grande maioria, que fazem fronteira, não é? Que tem fronteira com o Brasil? Bom, é muito importante a sua pergunta. A América do Sul, é importante ter claro que ela compõe o arcabouço da segurança nacional do Estado brasileiro, da nossa segurança econômica, da estabilidade democrática, do nosso desenvolvimento, do combate ao crime organizado, da segurança de fronteira. Então, a América do Sul é vital para os nossos interesses nacionais.
E eu acho que o atual governo, ele peca muito em sua abordagem. Nós estamos isolados em nossa própria região, onde procuramos antagonizar com países estratégicos para nós, países em que levamos décadas para estabilizar a relação, como, por exemplo, a Argentina. Né? Levamos 3 décadas até Raul Alfonsín e o presidente Sarney estabilizarem a relação Brasil-Argentina. Saímos da competição para entrar na cooperação. Saímos do antagonismo para estabelecer uma parceria estratégica. E hoje o governo coloca isso a perder. E a razão é simples, é porque se discorda do corte ideológico. Não se faz política externa olhando para a ideologia, são interesses da sociedade e do país. Né? Por exemplo, no Chile, nós temos também um descompasso entre a percepção do Brasil em relação ao que acontece no Chile. O próprio presidente do Uruguai já alertou que o Brasil não pode impor à América do Sul uma escolha binária, ou Estados Unidos ou China. Então, quando a gente fala de Venezuela, nós evacuamos todo o nosso pessoal diplomático da Venezuela. Isso não se faz em diplomacia. Você não abandona o posto diplomático, nem isso é um último recurso em caso de guerra. Então, nós temos ali cerca de 14 mil brasileiros que não têm uma assistência sequer consular por parte do nosso serviço exterior. Então, a nossa bússola na América do Sul está desorientada. O Brasil não sabe como quer ser um indutor de desenvolvimento, não sabe como quer liderar e não sabe como quer projetar a estabilidade regional. Né? À medida em que o Brasil, por exemplo, apoia uma intervenção ou endereça uma possível solução para a Venezuela a partir de uma intervenção armada, isso é muito grave. Né? Isso é assumir a falha da democracia. Você está assumindo que a diplomacia não vai resolver. E não é essa a nossa tradição. Só queria mencionar que isso consta de um documento entregue pelas Forças Armadas, não é, brasileiras ao Congresso Nacional, em que sugere, não é, efetuar o que o governo poderia, que o Brasil poderia promover intervenções na América do Sul, não é? Numa atitude bastante ofensiva fora do padrão, que é disso que você está falando, né? Que é o papel que o Brasil assume é outro. Não, são duas coisas distintas. Vamos lá. As Forças Armadas brasileiras nunca apoiaram intervenção militar em país nenhum na região, porque eles sabem da complexidade que isso gera. A nossa doutrina diplomática, inclusive a nossa doutrina de defesa, é impedir que se organizem coalizões anti-brasileiras. E, obviamente, coalizões anti-brasileiras se organizam à medida em que você tem um discurso beligerante. Então, as Forças Armadas nunca apoiaram esse tipo de discurso. O que, na verdade, foi encaminhado ao Congresso são exercícios que, às vezes, feitos por alguns centros, imaginando cenários hipotéticos, tá? Que são diferentemente de posicionamentos oficiais. Eu falei da posição oficial do governo brasileiro, através do próprio presidente ou do seu ministro do exterior, quando se procurou endossar uma posição americana que cogitou a intervenção como instrumento de resolução do impasse venezuelano. E não é essa a nossa doutrina diplomática. A nossa doutrina é a conversa, é a diplomacia, é o diálogo, porque a intervenção armada na nossa região nunca funcionou para o bem, sempre gerou, digamos, dividendos muito negativos e reflexos traumáticos na nossa história, na história latino-americana, especialmente na história sul-americana. Agora, você, como é que isso, essa postura do governo brasileiro se impacta, não é, a economia, porque nós temos relações, temos inclusive um mercado comum, não é? Com países da região, e como é que isso tem impactado, atingido os negócios? Por exemplo, o Brasil tem negócios com a Venezuela, não é? O Brasil tem negócios com a Argentina, muitos negócios com a Argentina. Como é que isso funciona? Por exemplo, a energia que vem a Roraima depende da Venezuela. A gente compra. Da Venezuela.
né? A relação com a Argentina é nosso parceiro estratégico no Mercosul, quer dizer, o anacronismo na relação com a Argentina afeta, em alguma medida, a implementação do acordo comercial Mercosul-União Europeia, né? À medida em que a gente também tem uma relação tensa com a Argentina, isso abre mais espaço para que a China consolide a relação comercial com a Argentina em detrimento do Brasil. Aliás, a China já se tornou o primeiro parceiro comercial da Argentina, substituindo o Brasil. O Brasil agora é o segundo. Então, nós temos interesses econômicos, razão pela qual você não pode permitir que a ideologia seja o fio condutor dessas relações. O que tem que guiar essas relações é o pragmatismo, é o realismo e o interesse do povo brasileiro. Então, à medida que você tem esse tipo de assimetrias, o impacto disso no Brasil é o quê? Desemprego, falta de renda, falta de crédito, a gente perde acesso a mercado no contexto regional e a gente abre espaço para que potências extra-regionais ocupem esse vácuo de poder econômico, sobretudo, e se tornem a força motriz da integração das cadeias produtivas na região, ao invés do Brasil ser a principal força motriz neste caso. Agora, nós fizemos referência à Venezuela, você falou da Argentina, mas falando mais especificamente desses países que, em algum momento, fizeram movimentos que são distintos e que são alvo de hostilidade ou de pouca simpatia do governo brasileiro. Por exemplo, é o caso do Chile, que recentemente aprovou lá uma nova Constituição mais democrática, que desde Pinochet continuava a mesma, né? Por exemplo, a eleição do próprio Fernandes, né? Na Argentina, que sequer o presidente, que era uma tradição, a presença do presidente do Brasil, ele não esteve presente, recentemente teve uma conversa, um encontro, né, uma reunião online, mas, enfim, foi o primeiro encontro, um encontro virtual, mas o primeiro encontro. Nós temos o caso da Bolívia, né, a Bolívia, que recentemente elegeu Luiz Arce, que era, enfim, retomando aí, né, colocando a direita, escanteando a direita, que também não foi bem visto. Enfim, tem um conjunto, e a própria Venezuela, com o histórico dela. Como é que você vê esse cenário, né? E a postura que o governo brasileiro tem? Como que esse cenário ele tem provocado dificuldades, né? E o governo brasileiro, com a postura dele, tem tido dificuldades de lidar com isso. Eu queria que você comentasse essas. Vamos lá, são vários pontos importantes. Chile, Bolívia, Argentina, a gente pode falar de Peru. Vamos por etapas. Obviamente que os dilemas latino-americanos, em particular o Peru, mas tá da América do Sul, eles não necessariamente são motivados pela, digamos, pelos mesmos problemas, né? Cada país tem a sua idiosincrasia, tem suas características e tem a dimensão do problema ancorado de acordo com as placas tectônicas do sistema sociopolítico e econômico daquele país. No entanto, existe um fator preponderante, que eu acho que há uma desilusão muito grande da classe média com a democracia. Isso é fato. Na América do Sul como um todo, é porque o nível de assimetria social ele segue existindo em vários desses países. O problema da desigualdade é um problema real que afeta estruturalmente parte desses países. O segundo problema é a corrupção. Então, você tem esses dois elementos que geram essa desilusão com, digamos, o processo democrático nesses países. Então, são os dois fios condutores principais. No caso chileno, você tem uma Constituição, que é uma Constituição que ainda emana da era pinochista,
apesar dos ajustes que foram sendo emendados à Constituição, havia um ressentimento da esquerda chilena sobre a necessidade de uma reforma ampla da Constituição em que pudesse contemplar os direitos sociais, né? São vários direitos, como, por exemplo, educação, saúde, aposentadorias e por aí vai. O tema da educação, por exemplo, no Chile não tem universidade pública, quase todas são privadas. Então, um jovem, para entrar numa universidade, para se formar, ele acumula logo de partida uma dívida, se ele não pertencer a uma classe média, média alta, que é capaz de financiar o estudo, né? Então, um jovem começa com uma dívida muito alta para ele saldar o curso de 4 ou 5 anos numa universidade. Então, por exemplo, saúde é a mesma coisa, e por aí vai. Então, havia uma demanda reprimida no Chile no que diz respeito a contemplar esses direitos sociais na Constituição, apesar de alguns terem sido emendados, digamos, a partir de alguns projetos de lei. Mas não é suficiente da perspectiva, digamos, social chilena, que também tem despertado manifestações, digamos, renitentes no país. Agora, o Chile criou, diferentemente do Brasil, que nós tivemos, na verdade, o Congresso Nacional se tornou a própria Assembleia Constituinte, que forjou a nova Constituição de 88. No caso chileno, não. Eles pretendem construir uma Assembleia Constituinte separada do Parlamento para que ela pudesse remodelar essa Constituição e que seja proposta ao Parlamento para um processo de discussão e votação. Acho que sim, é um avanço tremendo, sob qualquer ótica, para a sociedade chilena e para a demanda da classe média que se encontrava desiludida. Houve a compreensão do presidente, que é o Sebastião Pinheira, que é de direita, sobre a importância de se colocar um referendo. Acho que é uma democracia chilena, uma democracia talvez mais estrutural, mais madura, em que as instituições são um pouco mais sólidas do que os demais países, talvez, da região, né? Bom, esse é o Chile. A questão da Bolívia é outra, né? Quer dizer, a questão da Bolívia, eu acho que houve um equívoco do presidente Evo Morales de tentar se perpetuar no poder. Eu acho que esse é o principal equívoco que abriu uma brecha para que haja, digamos, um golpe político, né, contra ele e a tentativa de instalação de um governo que não era eleito democraticamente, que deveria permanecer com a Janine Áñez um tempo curto e acabou perdurando por mais de um ano, né? Por quase 2 anos, um ano e pouco, né? Então, o problema do Bolívia é diferente do problema chileno. O presidente Evo, ele foi sim um avanço significativo em matéria de direitos sociais, sobretudo também em ajustes econômicos que reduziram, sim, de fato, o gap da desigualdade. Obviamente que isso se mesclou com o desejo dele de permanecer mais tempo no poder, que acabou minando a sua própria legitimidade e danificou, na minha opinião, em certo sentido, a herança política que ele criou ao emergir ao poder. Quer dizer, ele não precisava ter feito um referendo que pecou por certa transparência, ido para uma eleição que foi contestada, sendo que ele poderia ter lançado Luiz Arce, e Luiz Arce venceu de uma forma categórica e acachapante em primeiro turno. Isso é muito importante para a democracia boliviana, mostrou que a base social do Evo ela segue unida e muito bem constituída. Não precisava que o presidente Evo pudesse ter, digamos, esgarçado esse tecido político, né? E dado a oposição, digamos, a narrativa de efetuar um contragolpe, né? Acho que a Bolívia hoje tem um presidente que é qualificado e pode fazer um bom trabalho. Muito bem, Argentina. O problema da Argentina é outro. Acho que o governo Macri tinha reformas liberais, talvez muito mais, digamos, acentuadas para aquilo que a sociedade argentina estava disposta a amortizar. Ele falhou porque ele não conseguiu aprovar tudo o que ele queria no parlamento. Ele propôs o acordo Mercosul, União Europeia, como uma tábua de salvação para reduzir o problema econômico, desemprego, que não é verdade, né?
Agora, ele tinha boas ideias? Tinha, mas ele cometeu erro grave que todo líder latino-americano, quando ele vem de uma certa cepa política, ele esqueceu que um país como a Argentina, um alto índice de desemprego e alto índice de exclusão, ele esqueceu de endereçar os problemas mais prominentes do país, como reduzir a desigualdade, e isso que foi o calvário dele, que levou ele a uma derrota para o Alberto Fernandes. Eu acho que é importante na América do Sul, você não pode pensar em reformas talvez econômicas, liberalizantes, sem levar em consideração fortes projetos sociais, porque sem projetos sociais muito bem ornamentados, você acaba perpetuando essa desigualdade. Eu acho que é legítimo você ter observação. Mesmo Alberto Fernandes tendo sido eleito com o discurso da busca de um equilíbrio social e contra um discurso liberal e tal, ele está enfrentando dificuldades enormes, gigantescas, né? Qual que é a chance que você vê dele ser bem-sucedido diante do tamanho do problema que ele encontrou? É uma coisa paradoxal, é uma coisa digamos assim, ambivalente, né? Quer dizer, o Macri, ele propunha uma abertura liberalizante, esqueceu do social. O Alberto Fernandes olhou muito para o social e esqueceu que precisa da estabilidade fiscal. Então, o ponto-chave aí é o equilíbrio, né? Como você acha o equilíbrio? É óbvio que você tem programas sociais bem desenvolvidos que, de fato, mitiguem o problema da desigualdade. Você, claro que tem que ter uma disciplina fiscal, porque senão não tem dinheiro para você pagar os programas. Agora, eu acho que o Alberto Fernandes, por hora, não conseguiu ainda endereçar o problema do desemprego. Isso tem a ver com a baixa produtividade da economia argentina, né? Então, ele precisa melhorar a capacidade produtiva. Segundo, as propostas econômicas dele ainda não ganharam aderência. Então, ele vai enfrentar, digamos, uma barra muito grande, porque com a pandemia a produtividade caiu muito. A Argentina precisa de investimentos estrangeiros, mas também precisa de fazer reformas fiscais para poder ter dinheiro para esses programas de ajuste social que são necessários. Só para a gente completar o quadro aí, rapidamente, porque eu preciso avançar em outras questões com você. Vamos lá. Venezuela e Peru com uma instabilidade brutal, que em novembro conseguiu ter 3 presidentes em uma semana, não é uma coisa louca, mas enfim, eu queria que você comentasse rapidamente esses dois para a gente ir em frente. Peru, ultimamente, lamentavelmente também, tem tido uma história meio trágica. Quer dizer, o presidente Pedro Kuczynski, PPK, ele foi empichado por corrupção. O presidente Alan Garcia se suicidou. O presidente Vizcarra acabou de renunciar. O Merino tentou assumir o poder. O Peru tem tem problemas graves, que é o problema da corrupção endêmica que acometeu todo o sistema político. Acho que o Sagasti é um presidente de transição que vai permanecer até pelo menos meio do ano que vem, até junho, até as próximas eleições presidenciais. Acho que no Peru hoje, na verdade... Não me engano, 21 de abril, não? Eu acho que a eleição é no primeiro semestre do ano que vem. Se não me falha a memória, o abril é junho. Não tenho certeza agora, não quero cravar um mês ou outro, mas é um presidente de transição, o Sagasti, até esse período de 5 meses, 7 meses, enfim, que ele estará à frente do país. É claro que o Merino, que ajudou, que tentou utilizar as Forças Armadas para pressionar o Vizcarra a renunciar, basicamente ele tentou dar, na verdade, um golpe branco e não conseguiu resistir face às manifestações, à violência policial e à pressão de seus pares no parlamento, que ele era o presidente do parlamento, ele teve que renunciar a essa condição. Então, o Peru, na verdade, tem tido uma curva meio trágica. E o principal fenômeno, como eu te falei no início, o problema do Chile não é necessariamente a corrupção, mas o problema, talvez, a dissolução com a democracia, por razões de injustiça social, mas no caso peruano, sobretudo, a corrupção, né?
Com a Venezuela tem um problema grave. Vamos lá, Venezuela, é preciso concordar que há um déficit democrático. Isso é fato. É preciso concordar que você tem um governo hoje que, digamos, não respeita os ditames do Estado de Direito, né, na Venezuela. O Maduro, sim, tem cometido diversas violações. No entanto, eu não entendo que a solução para a Venezuela é por meio da tentativa de instalar um presidente fictício como Guaidó, né? Não é essa a solução. Muito menos a solução é uma tentativa de intervenção armada para derrubar o presidente Maduro, né? Eu concordo que o Maduro pode não ter os predicados de um grande demócrata, está longe disso, mas também a fórmula de solucionar o problema venezuelano, que é muito complexo, seja a partir do uso das armas, a partir do uso da força. Acho que é preciso sempre ter, a temperança sempre está no meio, né? Então, a virtude sempre está no meio, nunca nas extremidades. É preciso oferecer uma solução para a Venezuela. É preciso oferecer um diálogo, é preciso ter paciência e é preciso criar um ambiente favorável que leve à melhoria do processo institucional interno. Pode não ser o desejável para todo mundo, mas a diplomacia é o único caminho e não o uso da força. Quem poderia liderar isso? O Brasil, que seria um natural líder da região, não tem exercido esse papel, não é? Não tenha dúvida. O Brasil deveria ser o grande baluarte desse processo, como o Brasil tentou ser no passado. Eu acho que o Brasil hoje não tem a condição política de exercer essa função por uma razão, primeiro, primária. O Brasil não tem hoje representantes diplomáticos em solo venezuelano para tentar estabelecer qualquer diálogo. Começa por aí. Segundo, o governo brasileiro colocou em xeque a legitimidade do Maduro. Então, o governo brasileiro do presidente Bolsonaro não tem condição de exercer essa função, infelizmente. E aí, claro, você tem que olhar, na minha opinião, o que os venezuelanos querem, né? Eles vão aceitar que o governo brasileiro, que respaldou o Guaidó, que apoiou a hipótese de uma intervenção armada, seja um construtor do diálogo interno? Definitivamente não. Então, o Brasil não será legitimado como interlocutor pelo lado venezuelano sob os auspícios do atual governo brasileiro. Talvez, quem sabe, a partir de 23, se a gente tiver um novo governo no Brasil, o Brasil possa exercer esse papel. No momento, quem pode? Olha, os países que não apoiaram a intervenção armada. Chile, Argentina, entendeu? Os países que compõem o Grupo de Lima, que foram contra, digamos, o exercício de uma função radical para o problema venezuelano. O próprio governo da Colômbia, que adotou uma postura radical, também não se qualifica para essa missão. O governo Biden, a depender da abordagem, pode ajudar a construir uma solução junto com Cuba, com a Argentina e com o Chile e até com a Bolívia, digamos, muito mais sofisticada do que um discurso radical para a Venezuela. Pois é. Vamos entrar então nessa questão aí, que é a eleição do Biden, né? E o peso que tem isso para a região como um todo, não é? Só para a gente fechar a nossa conversa, porque a gente não tem muito mais tempo, mas esse é um fator preponderante, claro, que a gente não pode deixar de discutir. No caso, por exemplo, o fato de existir hoje uma ala um pouco à esquerda dentro do Partido Democrata e ela ser influente, não é? Ela tem se mostrado influente, existe uma projeção de que ela tenha boa influência em temas como meio ambiente e direitos humanos, pode-se olhar para frente, nessa linha de raciocínio que você ia fazendo, quanto Biden pode ser influente para mediar as questões da América Latina, inclusive no caso da Venezuela, e ser um líder que olhe para a América Latina de um jeito que a maioria nunca olhou.
Bom, fato é importante reconhecer que, de forma geral, a relação dos Estados Unidos com a América Latina vai melhorar, né? O Trump foi um presidente que, digamos, primeiro que ele só visitou a Argentina. Em 4 anos de mandato, não visitou nenhum outro país, né? Então é importante ter isso presente, enquanto os predecessores tiveram várias vezes em vários países. Ou seja, a política latino-americana se tornou uma política não prioritária no governo Trump, a não ser da perspectiva ideológica para antagonizar com alguns países e gerar dividendos junto com a sua base republicana mais radical, né? O castrismo, o anticastrismo chavista, que era a grande força motriz de sua base política. O presidente Biden, na minha opinião, ele conhece bem a América Latina, sabe dos dilemas da América Latina, ele participou junto com Obama no reatamento para com Cuba e eu creio que ele terá uma abordagem muito mais consciente de que a ideia de intervencionismo ela não funciona no nosso continente. Então, esse é um bom ponto de partida. Segundo ponto de partida, acho que o governo Biden não tentará, ao menos os indicativos, instrumentalizar a OEA, por exemplo, para ser uma instituição que gere divisionismos ao invés de gerar consensos. É o que aconteceu com Trump, né? A própria ideia do BID de ser presidido por um latino-americano, que sempre foi uma tradição e uma regra não escrita, que vale muito mais do que as regras escritas, foi quebrada. Você vê uma mudança de entonação no discurso dele, de devolver protagonismo aos países latino-americanos. Então, sob esse aspecto, eu sim tenho uma esperança de que a experiência do Biden enderece melhor, um pouco mais qualitativa, a relação com os países latino-americanos, em particular com os países sul-americanos, né? Um dos pontos é voltar à diplomacia da era Obama para a região. E parte dessa diplomacia é retomada do diálogo com Cuba, que pode ajudar a destravar, no médio prazo, a questão da Venezuela, né? Segundo aspecto, o Brasil. Eu acho que a relação com o Brasil, a bola está no campo do governo Bolsonaro, não tá, digamos, no campo do Biden. Quem não reconheceu ainda a legitimidade do presidente eleito é o Brasil, né? Quem ainda insiste na tese de fraude é o Brasil, né? Então, eu não sou talvez otimista a respeito de uma relação positiva entre o Brasil e os Estados Unidos, porque o governo brasileiro vai precisar mudar muito o discurso, né? E reconhecer. Uma observação. Diante das necessidades, né, de comércio exterior, enfim, esses aspectos, quanto eles podem pesar para o Brasil, o Itamaraty, o governo brasileiro, serem estados a mudar um pouco o curso da política externa, não é? Ideologizada e tal, até que ponto isso pode acontecer, não por gosto, mas por circunstâncias mesmo de práticas, né? Não, eu creio que, sob esse ângulo da necessidade comercial, até porque os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro, depois da China, haverá uma pressão do setor industrial brasileiro, do setor econômico brasileiro, do setor financeiro, para que a relação seja minimamente equilibrada, né? Obviamente que uma relação anódina e friccionada com a nova administração, claro que tende a afetar os interesses econômicos e comerciais do Brasil. No entanto, vai precisar de uma modulação do discurso brasileiro. Vai precisar de um ajuste no processo de narrativa. Não se pode querer ter uma relação fluida comercialmente e dizer que o presidente eleito da maior potência do mundo foi eleito a partir de uma fraude, né? Então, há um desequilíbrio nesse discurso, esse processo precisa passar por um ajuste, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que o que você tem hoje nos Estados Unidos é um governo que vai preconizar, sim, uma política exterior muito focada no desenvolvimento sustentável, muito orientada para as mudanças climáticas. Os índices hoje científicos apontam uma crescente no desmatamento na Amazônia. Então, como o Brasil vai procurar temperar essa relação com
o governo Biden. Obviamente que se o Brasil seguir a tônica de sua política ambiental destrutiva e negacionista, será, obviamente, objeto de crítica do governo Biden. Óbvio, não se pode descartar também pressões do próprio Congresso americano de possíveis medidas que isolem o Brasil ou sancionem a economia brasileira. Então, já estão acontecendo mesmo antes de Biden tomar posse. Então, é claro que, no meu entendimento, o grande ponto de inflexão na relação Estados Unidos-América Latina pode ser o Brasil, se o governo brasileiro não for estratégico e entender que a ideologia não é a melhor chave que responde à demanda e aos interesses da sociedade brasileira e da economia brasileira e do Estado brasileiro. Hussein, nosso tempo acabou, uma pena. Essa conversa podia ir longe, muito boa mesmo. Obrigada por ela. Muito obrigado, eu agradeço ao convite de você, dizer que me senti muito honrado em poder falar ao povo de Minas Gerais e ao povo brasileiro de forma geral, e sempre contem, é um tema que me entusiasma, me deixa instigado e sempre estarei à disposição de vocês quando necessário for. Um abraço. Um abraço também. Eu conversei com Hussein Kaluti, ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2017 e 2018. Ele é cientista político, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de Harvard. Então, até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço.